Somos capazes de discernir entre um pastor falso e um pastor verdadeiro? Será que compreendemos o dom espiritual de pastorear e temos recebido deles o alimento que nos faz crescer e conhecer o único Deus verdadeiro? Nós temos na carta aos Efésios, no versículo 14 do capítulo 4, a seguinte afirmação: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não devemos ser mais meninos, mas devemos crescer, como diz o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quantas riquezas há aqui reveladas, e cuja finalidade vem de um dom de pastorear, o dom de Cristo. Precisamos crescer para não sermos agitados de um lado para o outro por aqueles que falam mentiras. Quantas pessoas andam de igreja em igreja, de denominação em denominação, sem conhecerem a Cristo? Observe que a artimanha dos homens é que cria todas as coisas, e Jesus mesmo no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim no versículo 12: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aqui em Efésios diz que são agitados de um lado para o outro, levados ao redor. Levados. Então, aqui o lobo as arrebata. Recorda que no Evangelho de Mateus, Jesus diz que os falsos, eles vêm vestidos de ovelhas. É interessante que agora o lobo, no Evangelho, ele é referido como vestido de ovelhas. Aparentam algo que não são. Atuam como mercenários. Eles fazem do Evangelho uma empresa e um negócio. E sobre ele adquirem lucro. E tudo se transforma em algo carnal, humano e terreno. Por isto, os dons espirituais desapareceram das igrejas. E quando eles são mencionados, muitas vezes são coisas falsificadas, que devem ser discernidas pelo poder do Espírito Santo. Agora, nós vamos ver o dom verdadeiro de pastorear, vindo de Cristo e dado por Cristo. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. A herança da igreja corrompida transformou as coisas religiosas, eclesiásticas, e o dom se transformou num cargo ou um título em aparência exterior, de sabedoria segundo os homens e segundo a carne, aprendido segundo o homem, e não mais segundo o Espírito de Cristo. Veja que aqui no versículo 7 começa sobre a graça e a proporção do dom de Cristo. Veja que ele concede dons. E esses dons são mencionados no versículo 17. Ele diz assim no versículo 17 ou 11 do capítulo 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, pastorear não é levar o povo a cantar interminavelmente, a louvar interminavelmente. É levar o povo a conhecer Deus. Creio que esta não é uma tarefa simples, nem pode ser aprendida segundo o homem. Deve ser algo sobrenatural, como um dom de Cristo e concedido por Cristo e que nos vem do céu. A igreja perdeu o contato com a verdade, com o Espírito Santo. E falam dele, falam de Jesus, estudam as Escrituras, mas não manifestam nenhum conhecimento de Deus. Devemos chegar à perfeita varonilidade. O que é isto senão a maturidade espiritual perfeita? Jesus diz no Evangelho que aqueles que forem semelhantes a ele podem ser perfeitos como ele. Não chegaremos nunca a superar Cristo na sua sabedoria e espiritualidade, mas nós somos chamados a crescer e alcançarmos a própria estatura de plenitude de Cristo. Isto é maravilhoso e glorioso. Observe que a maneira de crescer está descrita no versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, na edificação da igreja, o amor é a base de tudo. É por meio de Cristo, e que ele é a cabeça. Observe que também no versículo 13 fala da unidade da fé. Hoje, os que creem não se importam com a unidade. Podemos andar numa mesma rua e encontrarmos 3 igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, com cristos inventados, com doutrinas inventadas pelos homens, para parecerem santos, mas, na verdade, são mercenários que buscam a sua própria vontade, falam sua própria palavra e ensinam segundo os seus próprios pensamentos. Portanto, finalmente, o que devemos fazer? Precisamos nos voltar ao que está escrito. Abra a carta aos Efésios. Abra o Evangelho de João, capítulo 10. Jesus fala que aqueles que o conhecem ouvem a sua voz, e de modo nenhum seguirá a voz dos estranhos. Jesus é o único bom pastor que nos ama, pois deu a vida por nós. Aquele que dá a vida pelo outro é aquele que tem amor. Portanto, somos levados a meditar no que está escrito. E quando nós meditamos no que está escrito, nossos olhos se abrem para conhecermos a verdade, para andarmos na verdade e vivermos segundo o Espírito. Que os olhos espirituais de todos sejam abertos, que possam ler Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16, e perceber que pastorear é um dom espiritual que recebemos por meio de Cristo Jesus, aquele que levou cativo o cativeiro, tirou a carne de cena e nos fez espirituais por meio de sua ressurreição. É dele que recebemos o dom de pastorear e de ser mestre. Mestre significa alguém que aprendeu segundo o Espírito Santo e pode ensinar e levar os crentes a conhecer o Filho do Deus vivo, a conhecer o Deus verdadeiro, chegar à maturidade, perfeita varonilidade. Esta é a graça que nós recebemos. E é por meio desta graça, a graça que nos foi concedida, é que agimos, falamos e servimos ao Espírito de Deus. Que o amor
esteja em vosso coração e o Espírito Santo vos guie em toda a verdade, para que não sejam levados por vozes estranhas, por pastores falsos, por doutrinas falsas, por evangelhos inventados e cristos falsificados. Este é um tempo difícil para os que creem. Portanto, estejamos atentos e ouvindo Jesus dizer: ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Jesus!